não sei quem foi que escolheu o hino para ser cantado, mas para mim foi uma resposta de Deus. Sempre quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, vem a parte humana, né? É de Deus isso, Senhor, é isso que o Senhor quer, e como a gente fica com luta, né? Quando começaram a cantar assim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, né? E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a mensagem da cruz, né? E eu creio que realmente é direção do Espírito Santo para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Vou repetir: certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga assim para mim: sou salvo. Tem certeza? Amém. Morreu hoje vai para o céu? Amém? Ela é poder de Deus. Diga assim comigo: ela é poder de Deus. Para mim que sou salvo, ela é poder de Deus. É interessante, amados, nós olharmos para a palavra de Deus e observarmos algumas coisas na palavra de Deus, como que as coisas de Deus, elas tratam de duas faces, e ela leva a direções opostas. Hebreus 4,12, se não me engano, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante como uma espada de 2 fios. Uma espada de 2 fios, ela tem corte dos 2 lados. E se você olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 15, de novo eu digo, se não falha a minha memória, porque não estava aqui no meu esboço, não havia programa para falar isso. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto poda, para que dê mais fruto. E toda vara que não dá fruto, corta e seja lançada no fogo. Então a palavra de Deus, ela tem 2 âmbitos de corte. Ela corta para edificação e ela corta para destruição. Você diz assim: mas como, pastor? A palavra de Deus leva à condenação? Sim. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela é através do Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, vai se assentar no trono e vai julgar as nações, e vai dizer àqueles que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuem com herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. É uma divisão isso. Você consegue entender isso? A mesma mensagem que edifica é a mesma mensagem que condena. Aonde está a diferença? Aí que nós entramos. Aonde está a diferença? Está realmente no posicionamento de cada pessoa. Porque Paulo faz a declaração que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Já ouviu falar? A pessoa chega e fala assim: não, esse negócio de Deus está louco, isso aí não tem nada a ver não. Essa loucura aqui não é uma falta de condição psicológica. Essa loucura aqui é realmente um desprezo. É algo de rejeição que a palavra de Deus mostra que ela acontece na vida daqueles que perecem. Quem são os que perecem? Os que rejeitam. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que esta mesma palavra, este mesmo evangelho, ele se torna poder e autoridade na vida daqueles que aceitam. O apóstolo está falando a respeito da mensagem da palavra da cruz. Ele não está se referindo àquele objeto, do qual foi usado para a crucificação de Jesus. O apóstolo está falando do resultado que o sacrifício de Jesus trouxe a nós, o que a morte de Jesus trouxe a nós, aquilo que Jesus realmente
fez quando Ele subiu naquele madeiro e Ele se entregou pela minha vida, pela tua vida. Esta é a mensagem de poder e autoridade. E lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a mensagem da cruz. É a mensagem de aceitação, a mensagem de valorização do Evangelho de Cristo. Não é valorização da religião, mas valorização da mensagem que o Evangelho de Deus traz para a nossa vida. Então, diante disso, nós podemos detectar, e o apóstolo mesmo disse, onde está realmente o problema. O que faz com que a mensagem produza vida de um lado e produza morte do outro. Produza poder de um lado e produza loucura do outro. A palavra de Deus, se você continuar lendo esse texto fala a respeito da sabedoria de Deus. Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para o homem é loucura. E Deus revelou a sua sabedoria aos pequeninos, isto é, aqueles realmente que abrem o seu coração para ouvir o Evangelho do Senhor. E aí entra o questionamento e a pergunta: diante de Deus, você é sábio ou você é louco? E diante do mundo, você é sábio ou você é louco? Às vezes você vai falar de Jesus para alguém e fala assim: você está doido, você está variando, né? Certa vez o apóstolo Paulo mesmo, diante do rei, ele começou a propagar a palavra, o Evangelho. O rei falou para ele, se não me engano o rei Agripa, disse para ele assim: as muitas letras te fazem delirar, pela muita sabedoria está ficando doidão, louco varrido. Mas isto é realmente aquilo que o Evangelho proporciona na nossa vida. A mesma mensagem que produz vida, ela produz loucura. A mesma mensagem que liga o homem com Deus é a mesma mensagem que condena o homem, que leva o homem à condenação. Aonde está essa divisão? Não está na mensagem, está naquele que recebe a mensagem. Naquele que recebe a mensagem. Por isso é que eu vou usar as palavras do hino: eu amo a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela se tornou poder na minha vida, ela se tornou autoridade na minha vida. Para o perdido determinado, esta mensagem de poder se torna algo de loucura, insensatez, bobagem, algo insignificante, algo desprezível. Mas para aquele que realmente recebe, para os salvos, ela se torna poder e autoridade. Autoridade e poder para vencer as adversidades desta vida e alcançar o objetivo, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito para a tua vida. Talvez você não saiba ainda, talvez você nunca pensou sobre isso, talvez você nunca imaginou, e talvez nunca disseram isso para você. Deus tem um propósito para você. Talvez você esteja aqui em Alto Taquari, esteja passando por um tempo de luta, de adversidade, e talvez esteja no teu coração: será que eu vou conseguir vencer isso? Deus tem um propósito para você. Ele trouxe você para um propósito neste lugar, e a palavra de Deus diz que o propósito de Deus está ligado em relação à vontade dele, e a vontade dele, Paulo diz que é o quê? Ainda bem que vocês lembram disso. Então ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então se enquadre no propósito de Deus e deixa Deus trabalhar. O que Deus está fazendo talvez esteja lapidando, né? Lapidando algumas coisas que precisam serem lapidadas. E eu quero me ater nessa questão. Eu não me preocupo muito nessa questão dessa declaração de Paulo em relação a uma mensagem que produz loucura, ou que se refere a uma loucura, a uma insensatez. Mas eu quero me ater a uma mensagem que produz poder, porque é isso que nos interessa. Você está interessado nesse poder? Amém? Está interessado mesmo? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que este Evangelho é um Evangelho de poder e autoridade, porque ele não é apenas algo informativo, ele é algo transformador. Diga comigo: transformador.
É isto que o Evangelho produz. É essa ação de Cristo na nossa vida. Quando nós entendemos o propósito desta mensagem, deste Evangelho. Nós vimos aqui uma peça. E realmente é o que está acontecendo em países. E também no Brasil. Nós estamos falando em missões mundiais. O Brasil fica fora das missões mundiais, no contexto nosso como denominação. As pessoas vivem dessa forma, estão realmente destruídas, porque elas precisam serem transformadas, precisam serem moldadas. Muita gente vive, muitas vezes destruída, de uma forma destruída, porque tem o Evangelho como algo informativo, conhece muito bem, sabe da verdade, mas essa verdade não tem efeito na sua vida, não gera transformação. O remédio só faz efeito depois que nós tomamos. Depois que nós tomamos. Você pode ler a bula do remédio, você pode comer até a bula se você quiser. Pode causar até um transtorno pior do que você já esteja. Mas ele não vai fazer efeito. Mas a partir do momento que você toma, ele faz efeito. O Evangelho da cruz, a mensagem propagada para a cruz, da cruz, ela precisa se tornar poder na nossa vida quando nós recebemos esta mensagem, quando nós tomamos esta mensagem. É algo que muda a minha vida, é algo que muda a minha história, algo que muda a minha direção, algo que muda a minha concepção. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim: pastor, como eu não enxergava isso, como eu não conseguia ver isso, ali está tão óbvio, aqui está tão claro. Eu falei, pois é, concepção errada, visão distorcida, cegueira espiritual. O salmista fala sobre isso no Salmo 115. Cegueira espiritual. Esse poder de ação transformadora do Evangelho faz enxergar coisas, muda a minha forma de relacionar. Pessoa que tem o Espírito Santo, pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa educada. É por favor, muito obrigado. O marido cheio do Espírito Santo, ele vai do outro lado, abre a porta para a esposa entrar do carro. Agora, quando tem o Espírito Santo, fala, entra aí, coisa. Está demorando muito, está travada, está velha, está dura, está acontecendo. O Espírito Santo gera em nós transformação. Isso já é para nós olhar para nós e fazer uma avaliação. Se essa palavra tem sido poder na minha vida, ou tem sido apenas uma loucura, algo sem valor. A ação de Deus na nossa vida transforma a forma de conviver, a forma de relacionar na família. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos, a irmã chega e fala, pastor, mas que bênção, meu marido é outro em casa, eu não conhecia esse homem, faz 15 anos que eu sou casado, eu tenho um homem diferente dentro de casa. Glória a Deus por isso, que não mude, que continue sendo esse príncipe, e não vire um sapo por aí. É o poder transformador do Evangelho. Muda o relacionamento na sociedade. A sociedade olha e vê a diferença. Tem pessoas preocupadas, querendo falar das suas diferenças. Muitas vezes eu acho uma coisa ridícula. A pessoa posta uma foto no Facebook e põe lá assim, o poder de Deus transforma. Eu não estou vendo nada, estou vendo com o mesmo cabelo, com a mesma fisionomia, com os mesmos traços. Na verdade, é os outros que precisam ver em mim. Eu não preciso ficar propagando isso não, porque na verdade o que vai me rotular é o conteúdo que existe dentro de mim. Não adianta colocar rota de tubaína e ter estraquinina lá dentro, não. Vai enganar muita gente, mas vai destruir muita gente também. Este Evangelho, ele é transformador. O poder deste Evangelho de transformar aquilo que as pessoas não podem fazer, o Evangelho faz. Este Evangelho muda o caráter da pessoa, muda a personalidade da pessoa, levando pessoas degradadas, destruídas, a se reedificarem. Muda o ladrão em um homem honesto, um caloteiro em pagador de contas. Esse Evangelho transforma. Se ainda não transformou, é porque ainda não viveu o Evangelho.
Este evangelho muda o estuprador em um decente moral. Muda. Este evangelho muda e mudou aquele ladrão lá da cruz, no seu último momento de vida, quando ele foi crucificado ao lado de Jesus. Jesus, de uma forma inocente, aquele ladrão, ele merecia aquilo diante dos olhos do julgamento romano, ele merecia aquilo, porque ele era um ladrão. Mas lá naquele lugar, ele reconheceu o seu estado, e ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. O evangelho que gera transformação, o evangelho que gera mudança. Eu tenho certeza que se aquele ladrão descesse daquela cruz, ele nunca mais seria o mesmo homem. A sociedade iria vê-lo de uma forma diferente. Jesus fala, e os evangelhos contam a história de um endemoniado gadareno, um homem que assustava a sociedade, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que as prisões não continham, um homem que as correntes não podiam deter aquele homem, porque ele vivia tomado por uma legião de demônios. Quando ele teve um encontro com Jesus, aquele homem foi transformado pelo poder de Deus, e Jesus foi expulso de Gadara. Mas a Bíblia diz que 2 anos Jesus volta a Gadara, e cerca de 2.000 pessoas ouviram Jesus falar e foram transformadas através do testemunho daquele homem. Aquele homem ficou em Gadara, e aquele homem testemunhou Jesus através da sua própria vida, porque o evangelho transforma. Aquele egoísta transforma aquele egoísta em alguém preocupado com o alheio. Aquela pessoa que só olha para o seu umbigo e só quer a satisfação própria, só quer a regalia própria, só busca vantagens ao seu favor, ele começa a olhar agora o necessitado, aquele que está do seu lado, e ele começa a estender a sua aba sobre esta pessoa, para abençoar a vida dele. Este é o evangelho que transforma, este é o evangelho de poder e autoridade, aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que a ideologia, a filosofia não pode fazer, o evangelho faz. Este é o poder do evangelho. Pessoas com sentimentos corrompidos, pessoas machucadas e feridas, pessoas que trazem marcas de anos do passado, de histórias do passado, pessoas que trazem uma carga, um peso de mágoa e ressentimento daquilo que fizeram para ela no passado. Este evangelho transforma, e elas agora sabem lidar com o que fizeram dela no passado, e transforma aquele passado obscuro que gerou feridas em um passado que leva a um testemunho de uma transformação, de uma libertação plena e total, levando vidas a entender que precisam realmente serem transformadas. O evangelho que transforma. Pessoas magoadas, pessoas rejeitadas, alcançando o perdão e o poder para perdoar. O evangelho transforma vidas com um coração duro em um coração perdoador. Este é o poder do evangelho. Este é o poder do evangelho. Pessoas que foram mal influenciadas no passado, agora com uma visão totalmente direcionada em Deus, tratadas por Deus, são pessoas que influenciam e levam para o caminho da vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em a sua carta 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este é o poder do evangelho, que não gera apenas conhecimento, mas gera transformação, regeneração, e gera uma nova vida. Este poder do evangelho também é um evangelho que traz esperança, aonde não existe mais esperança. Este poder da cruz, essa autoridade da cruz, através da vida de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, é o evangelho que traz esperança aonde há um desengano de esperança. Quantas vezes nós olhamos para uma situação e falamos: isso não tem mais jeito, isso não tem mais jeito, não. Isso aí, esquece. Na verdade, essa é a nossa condição
Essa é a nossa visão limitada. Mas a palavra da cruz, o evangelho da cruz é um evangelho de poder, é um evangelho de autoridade, é um evangelho que muda as coisas. E eu voltando na imagem daquele ladrão daquela cruz, será que as pessoas olhavam e viam esperança para aquele homem pendurado ali naquela cruz? Quantos que chegavam e falaram: agora, bandido, agora você se lascou mesmo, né? Agora você achou o teu. As pessoas não viam mais esperança naquele homem, mas a presença de Jesus ali trouxe esperança para aquele homem, e ele entendeu isso, e no seu último momento de vida, ele clamou pela esperança, e Jesus diz: você alcançou a esperança, hoje você vai estar comigo no paraíso. Este evangelho é o evangelho que traz esperança para onde não mais existe esperança. O Salmo 113, versículo 7, fala que do lixo, alguma versão diz monturo, que quer dizer lixo, alguma versão diz do pó, poeira. O que você faz? Onde você põe a poeira que você varre da casa? No lixo. O salmista diz que do lixo o Senhor levanta o necessitado e coloca sentado entre príncipes. Deus tira pessoas de lugares inimagináveis, e coloca pessoas em lugares imagináveis. Deus resgata a pessoa do lugar que aonde todo mundo olha e ninguém vê esperança ali, ó. Não tem mais jeito, não. Eu desisto. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu desisti de fulano. Mas quando nós desistimos, aí é a hora que entra a ação de Deus, porque Deus não desiste de ninguém. Eu quero dizer para você, eu não sei como está a tua condição de esperança, mas Deus não desiste de você. Se existe uma situação na tua vida que você não vê esperança, ou que você vê uma esperança muito remota, muito difícil, eu quero dizer para você nessa noite que Deus não desiste de você, Deus não desiste desta causa, Deus está neste negócio. Deus tira pessoas de lugares terríveis e coloca em lugares que você não imaginaria que um dia elas estariam lá. Família que nós mesmos julgamos como perdidas, destruídas, não adianta, a melhor coisa é se separar mesmo, né? Quantas vezes nós até falamos isso? A melhor coisa é separar. Separação é a melhor coisa? Não. A melhor coisa é a unidade. Deus não divide, Deus não separa, Deus une. E quando não há esperança, a ação e o poder do Evangelho transforma isso, muda isso, alcança aqueles que realmente buscam. A palavra poder no original, ela traz uma conotação do dunamis. Dunamis está relacionado no latim em dinamite. Dinamite, você sabe o que é dinamite. E o dinamite, ela não precisa de muita coisa. Pode ter uma pedra do tamanho dessa parede aqui, faz um furozinho lá, um orifício naquela pedra, um buraquinho ali de 5 centímetros, 10 centímetros de diâmetro, coloca uma banana de dinamite ali, acende um pavio e corre de perto. Aquela pedra se explode e carros se arrancam dali. E dependendo da estrutura, muitas vezes ela desaparece dali. A palavra de Deus diz que o Evangelho, a mensagem da cruz é uma dinamite que arrebenta um coração endurecido. E Jeremias, ele faz essa declaração que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, vai batendo, vai batendo, vai batendo, sai uma lasquinha, sai outra lasquinha, sai outra lasquinha, quando vê, aquela pedra está destruída, e abre uma passagem, abre um caminho que leva a uma esperança, a uma direção que Deus tem para a nossa vida. É poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o Evangelho que não faz acepção de pessoas, é o Evangelho que não distingue pessoas, que não divide pessoas, classe social, classe racial. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para todos aqueles que creem. O segredo está aí, a condição está aí, crer no Evangelho. A vida nossa, a vida de relacionamento com Deus e a vida de poder e autoridade é através da fé, não é através dos sentimentos. Não queira sentir Deus, você pode sentir, pode não sentir, mas você precisa crer que Ele está contigo e Ele está em você, a partir do momento que você crê e que você o confessa como Senhor da sua vida. E por último aqui, este Evangelho de poder, essa palavra da cruz que é poder, é o Evangelho que não tem tempo de validade. Tudo tem seu tempo de validade, né? Até nós temos, né? Até nós. Você começa a passar do tempo de validade, já começa a cair cabelo, já começa a branquear, né? Já começa a criar rugas. Isso quer dizer, tempo de validade está vencendo. Aí você vai lá olhar para a sua certidão de nascimento que você guarda como relíquia, porque se você casou ela não vale mais nada, e você puxa ela lá, você olha e fala assim, nossa, o papel é tão branquinho, está tão amarelinho, né? Certidão de nascimento amarelada é sinal de tempo de validade vencendo. Tudo tem seu tempo de validade, mas a palavra de Deus que o Evangelho não tem tempo de validade. Vocês estão rindo aí, o tempo de validade de vocês vai vencer também, né? E cuide para ele vencer para muitos anos, porque ele pode vencer cedo, né? Deus fala, a tua validade acabou, né? E com 20 anos cessa o tempo de validade e estraga o produto de vez, né? Por mais amor que tenha quando alguém se vai deste mundo por alguém, as pessoas toleram umas 24 horas, depois já querem descartar, não é verdade? Aí, pastor, que assunto chato, mas é verdade, né? Isso acontece com todos. Mas este Evangelho, esta palavra da cruz, ela não perde a validade, não perde, ela não enfraquece com o tempo, ela não perde o seu dunamis, o seu poder, a sua autoridade. O Evangelho que não perde a validade, não tem tempo de validade, que gera transformação constante. É por isso que a palavra de Deus diz que o meu Deus, o nosso Deus era o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, né? Nós não somos, né? Ontem eu corria, hoje eu ando, amanhã eu fico deitado. Misericórdia, está amarrado, não, Jesus. Mas o Evangelho, o poder desta cruz, o poder desse Evangelho, não. Ele gera transformação constante, sempre que encontrando oportunidade. Qual é a oportunidade? Aquele que crê. Qual é a oportunidade? Aquele que se entrega. Sempre quando há alguém que se posiciona, se entregue e clame, busque e encontre este poder do Evangelho da cruz, ele se torna poder, autoridade, da mesma forma que agiu na vida dos profetas de Elias, de Eliseu, na vida de Davi, na vida de Sansão, na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida dos patriarcas, na vida do apóstolo Paulo, aquele poder e autoridade que fez Paulo encontrar com Jesus no caminho de Damasco, e jogou por terra, e deitou o Saulo, e levantou o Paulo, um homem cheio de poder do Espírito Santo para propagar o Evangelho, e deu a sua vida, deu o seu sangue, literalmente o seu sangue, por esta mensagem de poder. E ele hoje, ele diz para nós, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos, ela é poder de Deus. Ele sabia exatamente o que isso significa. Ela não perde a validade porque é para todos os dias. Ela não perde a validade porque ela é para qualquer situação, seja as possíveis diante de nós e as impossíveis diante de nós. Ela não perde a sua validade
pois a sua transformação é eficiente, é eficaz. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de subterfúgio, ela não precisa de uma mãozinha nossa. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ela não precisa de religião que ajude, ela não precisa de normas que empurrem, ela não precisa de costumes que venham fortalecer esse poder. Ela por si só, ela é poder, ela é autoridade, ela é altamente suficiente por ela mesma. Amém, Jesus. Jesus salva, mas você... Jesus salva, ponto final. O Evangelho da cruz, ele é poder. Ele não perde a sua capacidade de transformação, não se deteriora. O seu poder, ele é sempre o mesmo, sempre o mesmo. A história que a Bíblia conta dos antepassados, a história das vitórias deles, a história da ação do poder de Deus na vida dele, isso pode transformar a tua história e transformar na tua história. A história dos homens e mulheres de Deus pode ser a tua história, se você realmente se colocar diante do Senhor. O problema está em nós. Sempre achamos que acontece na vida dos outros, não acontece na nossa, né? Nossa, que bênção que Deus fez na vida dele. Eu queria tanto que ele fizesse na minha, né? Ora, busca. Muitas vezes nós olhamos para os resultados na vida de alguém que caminha com Deus, mas não olhamos no currículo dele para com Deus. Puxa o currículo dele, né? Puxa o currículo dele. Você vai ver por que ele chegou ali, por que ele viveu daquela forma, porque havia poder e autoridade na vida dele e através da vida dele. A sua transformação é a única, guarde isso no teu coração, é a única que leva para a eternidade. O poder do Evangelho, a ação do Evangelho, ela é poder de Deus na vida daqueles que se salvam. E é este poder que é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. O resto fica tudo aqui. Fica. A melhor roupa que você tem, o dia que você subir para a glória, vai ficar no teu guarda-roupa. Vai ficar lá. E aí, alguém vai arrumar alguém para doá-la, né? Ou vai levar e vender num brechó por aí, né? E alguém vai usar a tua roupa. Mas este poder transformador do Evangelho é a única coisa que você vai levar para a eternidade e vai servir lá. Vai servir lá. É o único resultado que alguém poderá levar eternamente consigo. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho de poder, mas que depende em quem atua. Lembra que Paulo diz que ele é poder para os salvos e é loucura para os que se perdem. Depende de quem ele atua, depende em quem ele acha a ação. Aí eu pergunto para nós: qual o efeito do Evangelho na minha vida? Qual o efeito do Evangelho na tua vida? Pastor, tem notado diferença. Então, em que classe você está nessa, de salvos e perdidos? A palavra de Deus, ela não é fábulas, ela não é conto, ela é real, ela é a ação de Deus, ela é manifestação de Deus. Este Evangelho tem sido poder na sua vida. Quando eu creio e recebo ele se torna poder na minha vida. Quando eu duvido e rejeito, quando eu desprezo, ele se torna algo fútil e banal, uma loucura, uma bobagem, algo que não causa efeito. Poder ou loucura? Qual o resultado deste Evangelho na minha vida? Este Evangelho tem proporcionado transformação em mim. Esse deve ser o meu termômetro. Mas a avaliação não deve ser minha, né? Você quer uma boa avaliação? Pergunte para o seu esposo, pergunte para a sua esposa.
Pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe, porque é muito fácil chegar e olhar no espelho e falar assim: puxa, como você mudou, hein? Cara, você está tão bonzinho, né? Pergunte para quem está do teu lado, pergunte para quem caminha com você, mas tenha maturidade para ouvir a resposta, que talvez você não goste dela, mas tome isso como um desafio, não como uma ofensa. Tome isso, e dependendo da resposta, como uma palavra de amor e carinho para a tua edificação, não para a tua degradação. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. Desafio, né? Amém? Se sentiu desafiado? Glória a Deus por isso. Era esse o meu propósito. Era esse o propósito de Deus para você. Que este Evangelho seja poder na sua vida, seja autoridade, para transformar sua casa, transformar seu lar, transformar sua família. Este Evangelho, na vida dos que creem, ele se torna poder, e ele faz o impossível se tornar possível. Curva sua cabeça, feche seus olhos.